Ouvinte, hoje é comemorado o Dia da Imprensa. Porém, nesse dia, mais que imprensa, mais do que liberdade de imprensa, eu quero falar com você sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão que é indispensável para a liberdade de imprensa. É uma conquista, ouvinte. A liberdade de expressão é indispensável, ela até para a própria liberdade de imprensa, é uma conquista diária. Liberdade de expressão é uma luta diária. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas também é um direito cercado de ameaças, porque envolve coisas que o poder, esse poder institucional ou não, deseja que não sejam ditas, que não sejam publicadas. É coisa normal, infelizmente, um profissional de imprensa, um cidadão comum, pelas suas publicações em redes sociais, serem ameaçados pelos que se acham donos do poder. Eu, pessoalmente, por várias vezes tentaram me intimidar com ameaças de processos judiciais. Talvez até o mais recente tenha sido o da primeira-dona aqui do município de Mucuri, que nas alegações do processo dela, disse que ficava ela indignada, porque em um programa de rádio eu a chamava de primeira-dona. E ao prefeito, esposo dela, Carlos Milhões. Indignados e arrependidos estão aí os milhares de mucurienses que levaram os atuais eleitos, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, ao poder, aos mandatos. Hoje então, dia 1º de junho, é Dia Nacional da Imprensa. No dia 3 de maio, tivemos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Mas repito, precisamos falar da liberdade de expressão. Nesses tempos de redes sociais, a comunidade passou a ter voz, a comunidade passou a ter vez. Hoje, o cidadão comum, ele tem diversos canais para se comunicar, para expressar suas opiniões. É claro, né? Isso desagrada coronéis que mandam, que desmandam no município, nos municípios até, eu poderia dizer. Quantas vezes, por exemplo, ouvinte, eu já ouvi vereadores aqui da nossa cidade encherem um peito e dizerem: nosso departamento jurídico já foi acionado para tomar as devidas providências. Vereadores enchendo o peito, orgulhosamente anunciando que iriam usar a estrutura pública, advogados pagos com dinheiro do povo para entrar com ações intimidatórias contra pessoas da própria comunidade, contra o próprio povo ou profissionais que defendiam os interesses da sociedade. É uma contradição, não é verdade? A liberdade de expressão ela incomoda e muito os poderosos ou os que se sentem poderosos. Há aqui em nossa cidade de Mucuri, por exemplo, um caso que merece ser lembrado. Na verdade, mais que lembrado, acompanhado atentamente pela população. Estou falando de um processo do dono da Câmara de Vereadores. Desculpe, não é dono. Há um processo do presidente da Câmara de Vereadores de Mucuri contra os administradores do grupo de WhatsApp Boca do Povo de Mucuri. É pura pressão para tentar intimidar o Rony, administrador do Boca do Povo. Rony, segue firme, destemido, tamo juntos. Mas os fatos são os seguintes. Você pensa, poxa, o Rony aí, ele deve ter dito alguma calúnia, né? Uma calúnia e tanto contra o vereador Xandão. Não, ouvinte, não. O Rony, no Boca do Povo, apenas replicou uma frase do prefeito de Colatina, considerado ele disparado o melhor prefeito do Brasil. Publicou uma foto do Edil, mais a frase do Serginho Meneghelli. A frase do prefeito de Colatina foi a seguinte, abre aspas, prefeito nenhum rouba sozinho. Se ele rouba, é porque a Câmara de Vereadores é corrupta. Porque se não fosse, no primeiro roubo, já mandava ele ir embora. Fecha aspas. Essas foram aí as palavras, essa aí foi a frase do prefeito de Colatina. É uma realidade, é a mais pura verdade, ouvinte. Se o prefeito é ladrão, nada acontece, nenhuma providência é tomada, ele não é caçado, é porque realmente há conivência. Eu fiz uma pesquisa sobre essa frase do prefeito de Colatina e a encontrei publicada em diversos veículos de comunicação das mais diversas regiões do Brasil. Ela foi dita durante uma palestra do Meneghelli, o Sérgio Meneghelli, prefeito de Colatina,
uma palestra dele em Manacapuru. Manacapuru é um município localizado na região metropolitana de Manaus, no estado do Amazonas. Veja aí o trecho onde o prefeito fez a citação. O que eu gostaria de deixar mesmo uma mensagem para vocês, já que vocês nos convidaram para vir aqui, é para vocês acreditarem, principalmente na hora de eleger. Por favor, gente, analisa a vida do vereador. O vereador, numa eleição para o município, ele é mais importante do que a própria eleição do prefeito. Você pode eleger um prefeito corrupto, mas se a Câmara for honesta, se o vereador for honesto, ele só vai ser corrupto não uma vez, porque a própria Câmara, o vereador, ele tem o poder de afastar o prefeito. Se na cidade eles convidar o prefeito, não estou me referindo aqui não, porque eu nem sei qual é a posição, nem conheço ele, mas estou falando generalizando. Se numa cidade a população comenta o prefeito é corrupto que esteja certo que a Câmara também é corrupta, porque é impossível alguém roubar sozinho. Tá aí. Agora, depois de tudo isso, ouvinte, causa espanto o fato de a justiça local, a justiça de Mucuri, com relação a esse processo contra o Boca do Povo, contra o Rony, a justiça local em Mucuri deu ganho de causa ao vereador. O cidadão Rony recorreu em Salvador, sabe-se lá por que situação, a justiça baiana em Salvador também deu ganho ao vereador. O processo hoje, acredito, está em Brasília, mas não tenho dúvida, a Justiça Federal, fora aqui do território baiano, vai rever essa sentença. Ouvinte, hoje a liberdade de expressão, consequentemente a liberdade de imprensa, está realmente muito associada à verificação da autenticidade do noticiário para constatar se não é um fake news, se não é um discurso de ódio ou um discurso discriminatório. Mas está comprovada, nesse caso, a existência, a origem, o nascimento dessa frase bombástica do prefeito Meneghelli. Por situações como essa, é que eu prefiro, neste dia da imprensa, falar da liberdade de expressão, porque ameaças à livre fala é o que não falta. É assim em Mucuri, é assim por toda parte. A independência do jornalismo incomoda. Nós, profissionais de imprensa, em muitos momentos somos odiados por malfeitores. O mensageiro, o jornalista, muitas vezes é confundido com o promotor dos fatos. Não somos, apenas noticiamos, repercutimos, reverberamos. Há quem ache que errado é quem divulga, ao invés de quem comete o ilícito. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a imprensa muitas vezes é considerada um mal, não um bem. Muitas vezes os malfeitores e os que se lambuzam com eles consideram a divulgação dos fatos um mal, uma fraqueza da sociedade. As redes sociais, elas amplificaram as liberdades individuais. Essas redes sociais, esses grupos, permitem que todos expressem suas ideias como se as redes fossem aí uma vasta ágora. Mas isso também tem aí as suas contrapartidas negativas, é claro. Todos passaram a dizer o que pensam sobre qualquer assunto. Seria uma ameaça à ordem? Seria uma ameaça à liberdade? É claro que não. Contra o excesso de liberdade, mais liberdade. Consequentemente, a liberdade de imprensa passou a não se conquistar apenas com palavras, não se conquistar apenas com boas intenções. Tenha certeza, é preciso lutar. E lutar no dia a dia, cotidianamente. Não é uma luta épica, sim uma luta da verdade dos fatos contra as ilusões. Uma luta contra os mandões. Uma luta contra os coronéis.